Hello, kids! How are you doing? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? A teacher está testando aí uns novos programas para a gente fazer as nossas videoaulas, né? Logo, se tudo der certo, a gente vai fazer aí algumas videoconferências, tudo para tentar levar o conhecimento, o conteúdo para vocês com um pouquinho mais de facilidade, para poder ir facilitando a compreensão daquilo que vocês vão estudar, tá bom? Eu preciso que vocês retornem, dê um retorno, dê um joinha, que vocês façam comentários lá no Facebook, né? Não, olha, agora ficou melhor, agora eu consigo te ver, ou não, eu prefiro daquele outro jeito que era mais fácil, porque senão a teacher não fica sabendo como é que vocês estão recebendo essas aulas. Tá? É importante que vocês se comuniquem com a gente, comigo, e diga o que é mais fácil, o que melhora para você, o que fica mais fácil para você fazer a atividade, tá bom? A ideia é que você tenha atividade junto com você e conforme a teacher vai explicando, você já vai fazendo, tá bom? Se isso for possível, melhor. Se não, você assiste o vídeo agora e faz a atividade depois, tá bom? Então vamos lá, sextos anos. Essa atividade é referente ao dia 13 a 24 de julho, tá? E o tema da atividade são estratégias de leitura. Mas, teacher, como assim estratégias de leituras, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que para ler em inglês, você precisa seguir um certo caminho, seguir uma trilha para facilitar a sua leitura. Tem muito aluno que tem medo de ler inglês, né? Tem muito aluno que trava, fala, eu não sei fazer, eu não sei ler. Mas é porque não seguiu esse mapa, né? É muito mais fácil você chegar a um destino certo se você tiver um mapa e você for seguindo as orientações do mapa. Então é mais ou menos isso que nós vamos fazer nessa aula. Eu vou dar algumas dicas, algumas orientações e você vai seguindo essas orientações para poder fazer a sua atividade de leitura, tá bom? Vamos lá então? Bom, primeira coisa que é importante você saber é que a leitura e a interpretação de texto acontece em todas as línguas, né? Em todas as linguagens. Você já vê isso na sua língua portuguesa, né? E você, de certa forma, já faz isso naturalmente na língua inglesa, desde quando você começou a aprender inglês lá no ensino fundamental 1. Você já teve contato com vários tipos de textos. Esses tipos de textos diferentes é aquilo que a gente chama de gêneros textuais. Tá? Então, gêneros textuais são tipos de textos diferentes. Então, tem texto que é um anúncio de um jornal, tem texto que é uma propaganda, tem texto que é uma narrativa, que vai contar uma história, tem texto que é poema, tem texto que é uma instrução, um manual. Então, existem vários tipos de textos. A esses tipos de textos diferentes, a gente chama de gêneros textuais. Então, vai lá a primeira dica para a gente construir esse caminho de leitura em inglês. Primeira, assimilação natural. Ou seja, naturalmente eu vou tentando compreender aquilo que o texto traz para mim. Eu começo a descobrir que tipo de texto é esse. Ah, se é uma narrativa, vai ter personagens. Quem são os personagens dessa narrativa? Né? Ah, se é uma instrução, se é um modo, vai ter um modo de fazer. Então, eu já vou estruturando naturalmente com aquilo que eu já conheço sobre o tipo de texto, a minha compreensão, tá bom? Segunda dica, compreensão a partir do contexto. Isso é muito importante, você entender o contexto que está ali, o ambiente do texto, né? Se, por exemplo, esse texto é um texto informativo do jornal, então ele vai ter o título da matéria, o nome do jornalista, a data que foi publicada, e assim você já vai percebendo mais ou menos aquilo que o texto vai trazer para você. Né? Se é uma matéria de política, economia, se é cotidiano, se é esportes. Então você já vai tentando descobrir aquilo que o texto vai trazer a partir do contexto. Se o texto que você vai trabalhar é, por exemplo, uma receita, você já sabe que dentro dessa receita você vai encontrar vários tipos de vocabulários conhecidos, como os ingredientes, os alimentos, a quantidade que você vai precisar, o modo de preparar essa receita. Tá bom? Então é importante o contexto do texto para poder você ir dirigindo o seu entendimento. A terceira dica, se apoiar nos instrumentos facilitadores. Como assim, teacher? O que é esse negócio de instrumento facilitador? São alguns recursos que os textos trazem
que você vai utilizar para facilitar o seu entendimento. Muitos textos têm imagens, tem desenhos, tem tabelas, tem palavras cognatos, que são palavras que se parecem com o português. Ele está escrito em inglês, mas é muito parecido com o português, de forma que você entende, já de olhar a palavra, você já entende o que é ela. É um recurso importantíssimo. Palavras que você já viu anteriormente, que você já conhece, é um outro recurso importante, tá bom? Datas, o nome do autor do texto, o título do texto, a forma como o texto está estruturado e organizado na página que você está lendo, na folha que você está lendo, tudo isso são instrumentos facilitadores, tá? Que vão te ajudar a compreender o texto um pouco mais fácil. A última dica, tem gente que não vai gostar da última dica, né? É não traduzir palavra por palavra. Tem gente que é viciado nisso, né? Quer saber toda hora o que significa essa palavra, mas o que significa essa? O que significa essa? É um tipo de comportamento meio vicioso e não te ajuda na compreensão do texto. Porque existem algumas palavras que elas podem ter significados diferentes. Depende de qual é o contexto, qual é o ambiente que foi usada a palavra. Então, você ficar traduzindo a palavra por palavra, sem entender o contexto, não vai te ajudar. Muito pelo contrário, vai complicar a sua vida. A gente seguindo essas dicas, esse mapinha, vocês vão conseguir fazer as atividades dessa quinzena com muita tranquilidade, tá bom? Mas vamos lá então, vamos tentar dar uma observada na primeira atividade. Se você já tem ela impressa aí junto com você, já pega a primeira página da sua atividade para você já ir acompanhando a explicação e já ir tentando resolver a atividade junto com a teacher, tá bom? Let's go! Number 1. Primeira. Neste primeiro exercício, você terá que identificar qual é o gênero textual. Lembra? Gênero textual, tipo de texto. Escolha entre as alternativas. Então, eu tenho aqui da alternativa A à alternativa E. Letra A, se esse texto é uma receita de bolo. Se na letra B é uma carta, a letra C é um e-mail, letra D um convite ou a letra E um cardápio. Bom, antes de escolher qualquer alternativa, né, e antes de você olhar para o texto e dizer, eu não sei, vamos seguir as dicas. Primeiro, vamos olhar e observar as imagens. Tá vendo? A teacher colocou aí na página, imagens. Quais são os tipos de imagens que esse texto traz? Isso, você reparou aí, tem presente, tem alguns presentinhos ao lado, e do outro lado tem bolo de aniversário ainda, porque tem as velhinhas em cima. Né? Repare como as cores que foram usadas no texto são cores bem vivas, né? Isso. Palavras cognatas, ou seja, são palavras parecidas com a nossa língua portuguesa. Eu tenho aí, se você der uma olhadinha rápida, você vai ver Stefan, o nome de alguém. Você vai ver date, que é a data, né? Você vai ver Você vai ver aqui, ó, date, Stefan, palavra time, tempo, telefone, e-mail. Palavras cognatas, você já compreendeu, então, que aqui nesse texto vai aparecer um nome, uma data, alguma coisa relacionada a tempo, o telefone de alguém, o e-mail de alguém. Isabela, olha aqui, ó, já compreendi essa palavra também, né? Bom, vamos lá então. Já reparei nas imagens, já reparei nas palavras que eu já entendo, que são cognatas. Agora vamos ver a estrutura do texto. O texto começa aqui com um título bem destaque, Birthday Party, né? E depois com algumas informações bem pontuais. To, aí na frente já tem o complemento. Please come to my birthday party. Date, Saturday, 26 March 2016. Place, 50 High Street, Newtown. Time, 3 to 6 p.m. Please reply. Telephone, 957-342. E-mail, isa@mail.web. From Isabela. Ok? Essa é a estrutura. São alguns tópicos em destaque e na frente o complemento, né? Bom, já dá para a gente ter uma ideia de que tipo de texto é esse. Se tem presentes aqui, bolo de aniversário, o nome de alguém aqui, o Stefan, a pessoa que assinou o texto, Isabela,
com telefone, com horário, com data marcada, né? Você já consegue mais ou menos prever que tipo de texto é esse. E qual é o tipo de linguagem que foi usada nesse texto? É uma linguagem mais formal, mais estruturada, ou é uma linguagem mais informal, como se fosse um amigo escrevendo para outro amigo? Se você respondeu que é uma imagem mais informal, que parece que são dois amigos, né, um escrevendo um para um outro amigo, você acertou, né? Ele tem uma estrutura de informalidade. Com todas essas informações, você já consegue escolher qual é a alternativa correta que responde à pergunta: que tipo de texto é esse? Se é a letra A, B, C, D ou E. Ok? Tudo bem? Vamos para o próximo, então? Veja que a gente fez o caminho das dicas do mapa que a teacher passou lá anteriormente, né? Observamos as imagens, as palavras cognatas, a estrutura do texto, o tipo de linguagem que o autor usou. Continuando, segundo exercício. Repare que eu deixei aqui na tela o mesmo texto. Com você aí no papel não vai ter jeito, você vai ter que olhar na folha anterior, tá? Então, o importante do processo da leitura é que você não pode abandonar o texto. Você tem que estar sempre retomando o texto e lendo ele novamente. Tá? Então, ler uma vez não significa que você fez uma boa leitura. Você tem que retomar, ler a segunda vez, de repente ler a terceira, se for preciso ler a quarta vez também. Então, vamos lá, retomando agora no exercício 2. Agora responda as perguntas abaixo em português. Poxa, já sei que tipo de texto é esse, vai ficar fácil responder as perguntas, né? Quem é o remetente? Quem é o destinatário? Parou, vamos dar uma pausa. Vocês se lembram o que é um remetente e o que é um destinatário? Não? Então vamos relembrar isso? Remetente é a pessoa que escreve para alguém. Destinatário é a pessoa que vai receber aquele documento, aquela carta, aquilo que eu escrevi. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou escrever um bilhete para vocês. Atenção, pessoal, acesse a aula de inglês. Remetente, eu, Teacher Dani. Destinatário, vocês, my students, meus alunos, ok? C, que evento é citado no texto? Fácil, né? Tranquilo, né? D, qual é a data deste evento? Olha como é importante da palavra cognata. A palavra data é muito parecida com a que o texto traz pra gente aqui, né? Ó, date, ok? São cognatas exatamente por isso, porque quando eu bato o olho, eu já me lembro da nossa referência do português. Date, data, ok? Então, você já sabe que é aqui que você vai encontrar a resposta dessa pergunta, letra D. Qual é o endereço deste evento? Bom, se tem a ver com endereço, provavelmente esse endereço vai aparecer a palavra avenue, que é avenida, ou a palavra street, rua, ok? Ou a palavra neighbor, bairro. Então, são palavras-chave para indicar para você onde aqui no texto está escrito o endereço. Outra coisa, quando você vai escrever o endereço de alguma coisa ou de algum lugar, você coloca o nome da rua e o número, né? Em inglês, o número vai vir sempre antes do nome da rua, ok? Pergunta F. Quantas horas este evento vai durar? Olha a palavra horas. Qual é a relação de horas com time? Percebeu? Ótimo, perfeito, né? Time é o tempo, horas tem a ver com tempo. Então, é ali onde eu vou encontrar a resposta para essa perguntinha também. Ok? Fácil, né? Tranquilo, né? Você viu que você leu o texto sem precisar traduzir palavra por palavra? Você compreendeu aquilo que era necessário no texto, que é o remetente, o destinatário, a data, o local e o horário, ok? Sem ficar pegando o Google Tradutor e traduzindo tudo que está aí no texto. Você entendeu o assunto principal do texto e as informações principais. Mesmo que você não saiba, nossa, mas o que é reply? O que é come? Mesmo que você fique sem saber alguma outra palavrinha, aquilo que é essencial no texto você conseguiu absorver, tá bom? E esse era o foco da leitura nesses dois exercícios. Vamos para o próximo, então? Vamos lá, já é um outro gênero textual, né? Já não é mais o mesmo. Repare que a estrutura do texto é diferente, o desenho veio de uma forma diferente.
né? Já não estamos falando mais do mesmo gênero textual, já é um outro tipo de gênero, é outro tipo de texto. Bom, algumas dicas para a gente caminhar. Procurar no texto palavras cognatos, as imagens, palavras que você já conhece. Vamos lá então fazer esse caminho? Palavras cognatos, aquelas que parecem com português, né? Que eu bato o olho e eu já entendo. Isso, se você falou ingredients, é uma. Se você falou instruction, é outra. Se você encontrou aí pudding, olha aí, ó, pudding, também, ok? Mais alguma? Olha aqui embaixo, ó, mixture, ó. Isso aqui tem outra, ó. Parece bastante, né? Caramelizar. Ok? Mais alguma? Aqui aparece ingredients de novo. Recipient, olha aqui, ó. Muito parecido, né? Então, essas são as palavras cognatas. Só de olhar essas palavrinhas que são cognatos, eu já consigo mais ou menos inferir, ou seja, adivinhar que tipo de texto é esse. Mas vamos, antes de a gente falar que tipo de texto é esse, vamos confirmar pela estrutura dele. Bom, esse texto tem um título, Condensed Milk Pudding, ok? Isso, a palavra condensed também, né? Cognata. Depois do título, ele tem aqui a imagem. Olha só, tem a ver com alguma coisa de comer, né? Provavelmente o pudding. Ingredients, e aí eu tenho uma listinha aqui, ó. 1, 2, 4, no sugar. Instructions. Pá, matamos a charada. Esse texto é uma receita. Receita em inglês está bem aqui, ó. Vamos lá, vamos marcar. Olha aqui, ó. Recipe. Recipe, receita em inglês, ok? Muito bem. Já sei que tipo de texto é esse, já conheço algumas palavras, mas tem outras palavras que não se parecem com o português, teacher, que eu também sei o significado delas. Vamos mostrar? Então vamos lá. Eu sei o que é milk. Eu sei o que é condensed milk. Eu sei o que é eggs. Certo? Vocês já aprenderam isso lá no quarto, no quinto ano, né? Eu sei, por exemplo, teacher, o que é mix, né? Que é mexer. Bom, então eu já sei algumas coisas sobre esse texto. Vamos ver então o que cada perguntinha vai pedir para mim. Se vai ser necessário eu traduzir alguma coisa ou se só com esse conhecimento eu sou capaz de responder o que está ali. Letra A. Quantos ovos são necessários? Poxa vida, se eu já sei o que é ovos em inglês, que eu já apontei aqui, ó, já até grifei de azul, eu já sei responder a pergunta A. B. Quantas latas de leite condensado são necessárias? Olha aí como a importância da palavra que é cognato, a palavra que se parece com o português. Eu já sei o que é leite e eu já sei o que é condensate, condensado. Então, eu vou aqui na parte dos ingredients e já busco a minha resposta para essa pergunta. Vocês viram que é muito importante fazer essa observação, essa conversa com o texto, gastar tempo no texto é importante. C. Qual a quantidade de açúcar que você deverá colocar? Teacher, a palavra açúcar, eu não sei qual é. Talvez eu precise pesquisá-la no Google Tradutor ou no dicionário para poder descobrir. Talvez sim, mas talvez se você olhar a lista de ingredientes, você por eliminação, você consegue descobrir qual é o açúcar. Vamos tentar fazer isso? Olha aqui que interessante, ó. Condensed milk não é açúcar, porque a gente já viu que é uma palavra cognata, né? Que é o leite condensado. Milk, como você já estudou isso anteriormente, lá no quarto, quinto ano, você já sabe que milk é leite. Eggs, você também já sabe o significado. Lembra que a gente colocou lá no comecinho? Eggs, ovos. Qual é o ingrediente que sobrou que pode estar relacionado com açúcar? Sugar. Muito bem. Então, agora você pode observar a resposta para a pergunta. Qual a quantidade de açúcar? No sugar. No, ok? Pergunta D. Qual é a primeira instrução da receita? E agora? Olha que interessante isso, ó. Olha a importância do instruction. Instruction, instrução.
qual é a primeira coisa que a receita manda você fazer? Você vai buscar essa resposta lá no item Instruction. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. E, após despejar a mistura em um recipiente, opa, olha lá, vai falar daquela palavra que se parece com o português, ó, recipient. Olha aqui, ó, recipient. O que você deverá fazer? Então, eu já sei aonde eu vou encontrar a minha resposta, né? Eu sei que é alguma coisa que vai acontecer depois de colocar no recipiente. O que vem depois de colocar no recipiente, não é verdade? Tá fácil, né? Então, a leitura é um processo que demora, que leva tempo. Você precisa ter tempo, não pode fazer as coisas rapidamente, com correria, com pressa. Né? Você precisa se gastar tempo. O texto foi simples, foi pequeno, foi fácil, mas olha o tempo que a gente gastou procurando informações nele. Né? Às vezes eu percebo que os alunos têm muita pressa, pressa de marcar a alternativa correta, pressa de terminar e não gasta tempo no texto. Né? Vamos lá para o próximo? Vamos lá, um outro texto agora. Vamos fazer uma análise dele aí, né? Dear Larissa, hi, how are you doing? Look at the pictures of my friends and classmates. This is Susie. She is my classmate and she is my friend too. These are my friends, Amy and Sylvia. They are very nice. This is Josh. He is my best friend. Please send me some pictures of your friends in Brazil. Hugs, Robert. Ok? Novamente, a gente vai trabalhar com um tipo de texto que tem um remetente e um destinatário. Certo? Então, pensando nisso, você vai responder em português mesmo as questões que estão aqui. A, B, C, D e E. Bom, antes da gente e sair respondendo as questões, vamos aí conversar com esse texto um pouquinho, né? Vamos ver o que eu já entendo desse texto que aparece para mim. Eu já entendo, por exemplo, a palavra friends, amigos. É uma palavra que eu já consegui entender. Né? Eu já entendo o nome de algumas pessoas. Eu olho e já sei que Suzy é o nome de alguém. Eu já sei que Amy e Sylvia também é o nome de outras pessoas. Josh também é o nome de alguém. Ok? Então, dentro do texto, a pessoa cita alguns friends, né? Esses friends, Suzy, Amy, Sylvia, Josh, ok? Ô, professora, e essa palavrinha que aparece aqui, ó, classmates, tem a ver com classe? Sim, tem a ver com classe, tem a ver com aqueles colegas de classe, né? Aquele amigo que você só encontra na escola, é o seu classmates. Né? E aquele friend é aquele amigo que você encontra na escola, encontra em casa, encontra na rua, né? É uma pessoa mais próxima sua. Então, classmates são amigos de colégio, amigo da escola. Bom, tem algumas palavras, teacher, que eu olho e eu já entendo. Vamos lá, então? Vamos anotar quais são. Hi, eu já sei que é um cumprimento. Né? How are you doing? Tem a ver com cumprimentar. Como você tá? Como você tem passado, né? How are you doing? Eu também bato o olho, teacher, e eu entendo a palavra Brasil, né? Significa que a pessoa que escreveu a carta não é do Brasil, né? Mas que a pessoa que vai receber a carta, sim, é do Brasil. Ok? Ah, teacher, eu entendo a palavra best friend, BFF, né? O best friend forever. É o amigo, melhor amigo ou a melhor amiga. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Pensando nessa análise que a gente fez, e pictures aqui está relacionado às fotos que estão aqui, tá bom? Quem está enviando a carta, escreva o nome da pessoa que vai receber a carta, ou seja, quem é o remetente, quem é o destinatário, né? A pergunta A tem a ver com remetente e a pergunta B tem a ver com destinatário. C, quem é o melhor amigo do Robert? Ele diz lá, lembra que a palavra best friends tem a ver com melhor amigo, né? D, o que classmate, friend e picture significam? Tá fácil, hein? A teacher já até explicou para vocês aí, né? É só você explicar da forma como você entendeu aí o que eu falei. E, o que Robert pede para Larissa fazer no final da carta? Né? No finalzinho da carta tem a ver com Brasil, né? O Robert quer saber alguma coisa aqui do Brasil, né? O que será que ele quer saber?
Tudo bem? You can do it. Você consegue, tá tranquilo, né? Bom, para terminar, eu coloquei aí na sua atividade da sua folha, não vai aparecer aqui no meu vídeo, né? Mas vai aí na sua folha, tem um caça-palavras, um word search. E eu escolhi como tema desse caça-palavras o feelings, sentimentos. Você deve estar aí tentando se adaptar a esse novo normal, essa nova rotina, já faz um tempo que não vai mais para a escola, né? E você deve estar passando por vários tipos de sentimentos diferentes. Eu sei porque eu também passei por isso, né? O começo a gente ficou até animado. Ah, não vou para a escola, oh, vou dormir até mais tarde. De repente a gente começa a ficar entediado, né? Ai, não aguento mais. Não aguento mais. Até que você pega um dia e fala, nossa, eu tô com saudade da escola, não acredito, né? Isso eu também tenho passado por isso e eu acho que é normal. É uma mudança muito drástica, é uma mudança muito forte na vida da gente, né? Então, lidar com os sentimentos é importante nesse momento, viu? Coloquei aqui algumas dicas, ó. É importante na sua casa, com a sua família, que você mantenha aí uma rotina saudável, mantenha um horário de estudo na sua rotina, gente, isso é muito importante. A gente não sabe quando nós vamos conseguir voltar para a escola, e quando a gente voltar para a escola, a gente não sabe como vai ser essa nova rotina. Então é importante que você estabeleça uma rotina dentro da sua casa. Né? Você gosta de dormir um pouquinho mais? Ótimo, então você dorme um pouquinho mais, acorda, já fala, não, eu rendo mais, eu vou trabalhar mais se eu estudar agora. Né? Ou não, eu prefiro estudar no período da tarde, eu almoço, depois eu estudo. Mas tem essa rotina de estudos. Ah, mas eu já terminei todas as atividades da quinzena. Então procure ler um livro, né? Ou procure assistir alguma aula na internet, ou rever as aulas do professor. É importante que essa rotina vai direcionar a sua vida, tá? Então ter o mesmo horário para acordar, trocar de roupa, né? Para poder se animar para fazer atividade, seguir o horário de almoço, né? O horário de almoço é importante. É importante ter uma rotina. Limitar seu tempo nas telas, não ficar o tempo todo na tela da televisão, o tempo todo no celular, né? É importante você alternar suas atividades para que você não se sinta entediado, não se sinta cansado de não fazer nada. Né? Então, se você puder e tiver acesso a livros, leia livros, tenha um tempo para brincar, é importante. Ajudar nas tarefas de casa é muito importante. É preciso se sentir útil, senão você vai ficar entediado, chateado, mal-humorado e aí não dá, né? E procure conversar com amigos, mesmo que seja pelo celular, conversar com os seus familiares. Se você tiver dúvidas, se precisar conversar com uma teacher, com algum professor, com a direção da escola, é importante você não guardar os seus sentimentos, não ficar com esses sentimentos dentro de você, mas desabafar e liberar esses sentimentos, tá bom? Então, o dia que você estiver se sentindo meio deprimido, meio triste, desanimado, conversa com alguém que você gosta, né? Fala, nossa, hoje eu não tô legal, tô me sentindo meio mal, né? E aquele dia que você estiver feliz e animado também, fala, nossa, eu fiquei animado, eu recebi aula de inglês diferente, eu consegui ver a teacher na aula agora, tá ficando mais interessante, né? Então, tô mais animado agora, tá bom? É importante você sempre estar falando sobre os seus sentimentos, tá? Bom, aí eu trouxe aqui para vocês alguns personagens representando os sentimentos. Olha lá, ó. Se você quiser repetir comigo, repete aí. Number 1, happy. Happy. Number 2, sick. Number 3, sad. Sad. 4, tired. Tired. 5, surprised. Surprised. 6, angry. Angry. 7, bored. Bored. 8, scared. Scared. 9, cold. Cold. 10, hot. Hot. 11, thirsty. Thirsty. 12, hungry. Hungry. Ok? Se por um acaso você não entendeu o significado de algum desses sentimentos,
manda um comentário para mim lá no Facebook ou manda uma mensagem pelos grupos do WhatsApp, tá bom? A gente precisa começar a alimentar mais essas vias de comunicação entre a gente. Escreve lá para mim no Facebook, teacher, eu não entendi o que é a palavra thirsty, ok? Bom, o que você tem que fazer então nesse último exercício é mais para descontrair, é para você poder aí fazer uma atividade de relaxante, mas que também envolve a habilidade de leitura, tá? Você vai ler aí os sentimentos e procurar no caça-palavras. Pessoal, dessa quinzena é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de aula, de videoaula, né, em que eu estou aparecendo no vídeo. Estou aprendendo como vocês também a lidar com essa nova realidade. Vai ter umas gafes aí no meio, né? A gente está trabalhando em casa, de repente aparece aí uma criança, um filho, mas é normal, tá bom? A gente vai tentando e vai tentando corrigir. Fiquem bem, se cuidem, bye bye!